Boa noite, muito boa noite, você que está sempre aqui conosco, obrigada, que não pode escutar, pode falar, toda segunda-feira às 19h30, assuntos relevantes sobre desenvolvimento infantil. Então, nos ajude compartilhando e escreva aqui, na verdade, mais perguntas ou mais profissionais que você gostaria de ver aqui e assuntos também sobre o universo infantil. Manda pra gente que a gente vai atrás de profissionais ou de quem fale sobre o assunto proposto, sugerido aí por vocês, tá? Então, aguardo a sugestão de vocês e o compartilhamento. Se ainda não está inscrito, se inscreve. E hoje, falando sobre desenvolvimento infantil, nós vamos falar sobre reabilitação auditiva. Depois que se diagnostica uma criança com perda de audição, o que a gente tem que fazer? Será que é só colocar o aparelho auditivo? Será que é só colocar o implante coclear? Para esse tema hoje, a minha amiga Ana Carolina Machado, uma das melhores reabilitadoras auditivas que eu conheço, é a tia Carol. Muito obrigada por dividir comigo. Muito obrigada por dividir comigo esse tema tão importante, Carol, e que eu sei que é da tua expertise. Imagina, Izzy, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos. Já é noite, né, gente? É noite, 19h30. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu espero poder compartilhar um pouquinho, coisa bem pouquinho, assim, do que eu sei sobre esse assunto e tirar as dúvidas aí de vocês, que eu espero que tenham, né? É maravilhoso. Olha só, a Ana Carolina Machado, ela é fonoaudióloga, formada na UNAMA, especialista em audiologia pela FINAMA e já faz reabilitação auditiva há 10 anos, né? E você encontra a Ana Carolina Machado na Clínica AudioNorte também, que inclusive eu gostaria muito de agradecer, porque é o nosso principal patrocinador, é a Clínica AudioNorte Saúde, especialista em diagnóstico infantil e adulto, diagnóstico audiológico infantil e adulto, assim como a reabilitação auditiva também. Para qualquer tipo e grau de perda de audição, nós vamos ter uma melhor solução lá na Clínica AudioNorte. Fonoaudiologia, né, em várias especialidades dentro da fonoaudiologia, nutrição, otorrinolaringologia. Então, Clínica AudioNorte... Clínica completa. Obrigada, né, por acreditar e nos impulsionar aqui nesse sonho, nesse projeto também. Carol, e falando um pouquinho também, falei aqui do teu currículo, mas também a Carol é mãe de pet, sim, mãe de dois, mãe de pet, e a esposa da minha amiga Rafaela também, com certeza, né? Fala um pouquinho da tua experiência profissional e se você quiser falar alguma coisa pessoal também, por favor, queremos conhecer mais também a Carol. É isso, eu sou especialista nessa parte de reabilitação auditiva. Desde a faculdade já me interessava muito por essa parte. Tive um grande exemplo dentro de casa, verdade, que é minha madrinha, que também é especialista nessa área. Beijo, professora Socorro. Um beijo, Dinda. Então, foi uma área que sempre me interessou, uma área que sempre me encantou e me emocionou e continua me emocionando muito. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, que é um time que é restrito... Né? E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no podcast, né? Sobre essa especialidade, que é uma especialidade bem específica, né? Parece uma redundância, mas é exatamente isso. Então, é isto. A Carol, então, desde a faculdade decidiu que queria fazer reabilitação auditiva, né? Desde a faculdade. Se encantou desde e realmente sempre. Que bom, porque... De fato, é contado nos dedos, principalmente aqui no nosso estado. Eu sei que tem muita gente de fora do nosso estado, mas a nossa realidade aqui no Pará, eu não vou nem falar dos interiores, porque aí é que eu quero realmente chorar, né? Essa é a verdade, mas aqui na capital é contada nos dedos de uma mão quem de fato faz reabilitação auditiva, e a gente vai mostrar um pouquinho que não é qualquer fonoaudiólogo que realmente vai saber trabalhar dentro dessa especialidade, né? E a fonoaudiologia, ela é brilhante, ela é uma profissão que ela é rica, porque ela tem muitas especificidades, muitas especialidades também, né? E realmente, às vezes a gente fala assim, eu sou fonoaudióloga,
Meu filho tá gaguejando, eu não sou especialista nessa área. Me passa um exercício para voz. Não sou especialista nessa área. Então, Sim. de fato, tem muitas especialidades dentro da fonoaudiologia e vai ser muito legal, porque a gente vai mostrar um pouquinho isso para todo mundo conhecer até mais a nossa profissão, Exatamente. né? Maravilha. Carol, então minha primeira pergunta para você é: o que é terapia de reabilitação auditiva? Então, vamos lá. Terapia de reabilitação auditiva é aquela terapia que a gente faz com pessoas que usam algum tipo de aparelho de audição. Uhum. Então, é uma terapia bem específica, é uma especialidade bem específica. Não é qualquer audiologista que trabalha com reabilitação auditiva, né? Então, é uma terapia que ou desenvolve as habilidades auditivas ou devolve essas habilidades para quem já ouvia e por algum motivo perdeu a audição. Mas é importante falar que é sempre usando algum tipo de aparelho auditivo. Tá? Pode ser o implante coclear, pode ser o aparelho convencional, né, o AASE, pode ser um aparelho ósseo-ancorado. Barra, um óssea. Exatamente. Mas a gente vai sempre estar fazendo essa sessão voltada para as habilidades auditivas também. Então, quer dizer que a gente diagnostica a perda de audição e reabilita ela num primeiro momento, que é devolvendo a função auditiva, né? Então, ele vai ouvir através de um dispositivo. Só que muitas das vezes, esse diagnóstico ele pode ser na fase adulta, ele pode ser quando criança. Então, por isso que você falou, ou a gente reabilita devolvendo o que ele já tinha, né, de memória, por exemplo, um adulto que perdeu a audição, ou uma criança que vai desenvolver ainda as habilidades auditivas. Exatamente. Carol, qual seria essas habilidades auditivas? As habilidades auditivas, elas são 5, né? E a gente começa sempre pela habilidade mais fácil, que é a detecção, que é quando a criança sabe ou não quando tem barulho. Perfeito. E aí a gente tem a discriminação, a localização sonora, a gente tem o reconhecimento auditivo e a mais complexa de todas, que é a mais refinada, que é a compreensão. É quando aquele indivíduo já realmente entende o que a gente está falando através desse aparelho. Porque as pessoas não têm essa noção do quanto a nossa audição um órgão do sentido refinado. Muito. Né? E as pessoas acham que é só colocar o aparelho. Botou o aparelho, instalamos o dedo e tá tudo funcionando. Não, e às vezes o familiar ainda vai olhar e falar assim: mas você não tá me ouvindo? Não tá me entendendo? Não tá usando aparelho? Né? Sim, porque parece muito simples, né? E eu acho até que a questão da mídia deu um boom para essa questão auditiva também, de divulgação e tudo mais, mas também não trouxe esse lado da reabilitação, para chegar onde essa pessoa chegou, ela passou por um processo, né? Então, parece que é tudo muito mágico, é tudo muito imediato, fácil, muito imediato, exatamente. E muitas vezes não é. Né? Então, é bom a gente deixar isso claro, e eu sempre deixo isso muito claro para os meus pacientes, para as famílias, que é um caminho que a gente percorre. Um longo caminho. Aquela fase do... Porque é muito diferente o eu estou ouvindo barulho do eu estou entendendo o que eu estou ouvindo. Né? E é essa diferença que as pessoas precisam entender e ter essa consciência, né? Do eu estou ouvindo barulho para eu estou entendendo, tem um caminho. Tem uma ponte para ser percorrida. Perfeito. E para o nosso público ter ideia, que quando a gente diagnostica um adulto, por exemplo, que perdeu a audição subitamente, né, mas já é adulto, já na fase adulta, ouvia perfeitamente e por algum motivo perdeu a audição. E aí ele vai se reabilitar através de um implante coclear, por exemplo, né, que é aquele paciente que não ouve absolutamente nada, aparelho auditivo convencional não traz benefício, e aí vai para o implante coclear. Então, a partir daquele momento, esse cérebro não está acostumado a ouvir através daquele dispositivo. E é completamente diferente ele ouvir nesse dispositivo. Mesmo que ele já tenha, ele fala,
né? Ele consegue se expressar, qualificar da forma como ele está ouvindo. Para ele não vai ser fácil a reabilitação, porque tem todo um período de adaptação. Agora imagina, Carol, uma criança que não tem esse desenvolvimento auditivo prévio e que a gente realmente vai fazer o quê? A habilitação, né? A gente vai fazer com que esse desenvolvimento aconteça. Sim. Então não é tarefa fácil, não é imediato e esse caminho vai ser longo para percorrer. E a gente precisa muito da família ali junto, né, com essa criança para que dê certo. Fundamental. E assim, Izzy, é bem legal a gente estar falando sobre isso, porque para a gente falar para as pessoas mesmo que é um processo longo, porque muitas vezes são famílias que estão muito ansiosas por esse resultado. É verdade. Né? Que querem ver esse resultado, porque a ideia que as pessoas têm de pessoas com deficiência auditiva são pessoas que não oralizam, que não têm capacidade, que não tem capacidade de colocar um aparelho e ter a possibilidade de ouvir, né? Então, muitas vezes não tem esse conhecimento. E quando chega essa solução, a gente é muito imediatista, né? Então, a gente quer tudo para ontem. Então, o som do aparelho é diferente, o som do implante é diferente. Para um adulto, para uma criança que vai precisar aprender absolutamente tudo, é um caminho mesmo bem longo. Então, assim, e quando eu digo absolutamente tudo, gente, é tudo mesmo. Eu tenho que aprender que isso daqui é uma caneca, mas que tem caneca que é maior, que é menor. Tem caneca que é branca, tem caneca que é vermelha. Eu preciso aprender o conceito do que é cor, as diferentes cores, que uma cor com outra mistura e faz uma outra cor. Perfeito. Então, tudo isso precisa ser ensinado para essa criança. Verdade. Né? E quando a gente fala da audição, a gente está falando do nosso canal principal de aprendizado. E se esse canal está com algum prejuízo, vai ter um prejuízo nesse desenvolvimento, não só de linguagem, como todo o aprendizado todinho, é verdade. É o sentido que mais traz aprendizado e conexões neuronais. Né? Então, eu realmente costumo falar que ele não pode faltar. Né? Agora, você imagina, um adulto, quando ativa, por exemplo, o implante coclear, ou quando coloca um aparelho auditivo, através daquele dispositivo, muitas vezes ele não vai conseguir distinguir sons que antes ele já tinha aqui de memória. Um cachorro latindo, uma porta batendo, um bebê chorando. Né? Então, são 3 sons para a gente completamente diferentes. E que a gente, num piscar de olhos, identifica. Sim. Né? Só que vai mudar. Esse som vai mudar. Então, o que ele tinha de memória, ele muitas vezes vai ter que buscar apoio de alguém e falar assim, que barulho é esse? Sim. Aí alguém vai narrar para ele o que é. E muitas vezes essa pessoa, quando coloca o aparelho, fala assim, tá diferente esse som. A minha voz tá diferente, tudo tá diferente. Não era assim que eu ouvia, não. Né? Quando é adulto, eles conseguem relatar muito bem isso. Né? Criança não, a criança tá aprendendo a ouvir daquela forma. Né? Então, sons que pra gente são muito diferentes e comuns, por exemplo, a campainha tocando, o passarinho na janela de manhã piando, o barulho da água quando dá descarga ou quando liga o chuveiro, né? São sons que a pessoa que tem dificuldade auditiva não tem acesso. E muitas vezes esse novo som com o aparelho auditivo, com o implante coclear, é uma descoberta. Eu lembro que eu tive uma paciente que ela, quando colocou o implante, ela ficou abrindo e fechando a bolsa linda. várias vezes, porque ela não sabia que o zíper fazia barulho. Então ela abria e fechava e ficava... Aí falava, barulho. Abria e fechava, barulho. E outra coisa que ela ficou impressionada que fazia barulho, que ela não tinha noção, xixi. Olá. Quando ela fez xixi, ela tomou um susto. Ela falou, que é isso? Chamou a mãe e falou, tá fazendo um barulho. Aí a mãe dela falou, é o seu xixi. Oh, meu Deus. Eu tive uma outra paciente que ela me trouxe aquele saco de bolinha que vem enrolado, que a gente fica estourando. Sim. E ela falava assim, com os olhinhos brilhando, Carol. Ela ficava assim, eu tenho um vídeo dela estourando as bolinhas e ela ouvindo. E eu me emocionei tanto, porque eu falei assim, gente, é tão corriqueiro pra gente, né? Quantas vezes você para prestar atenção nos sons brilhantes que tem à sua volta e que você consegue ouvir?
e que você consegue identificar, que você consegue compreender, que você consegue entender, é fantástico demais, né? Então, você reabilitar alguém nesse sentido é sempre emocionante, Muito. né? É o que realmente dá sentido pra gente que trabalha com reabilitação auditiva. Sim. E a gente até começou a falar um pouquinho sobre a diferença, Carol, da terapia auditiva para terapia de fala. Porque muita gente, quando eu falo assim, já está enraizado, inclusive, é outra coisa que eu quero chamar a atenção. Carol, já está enraizado para todo mundo que é surdo, perdeu completamente a audição ou nasceu surdo, que precisa do implante coclear. E que, por conta de ser surdo e usar o implante coclear, todo mundo, né, já sabe e vai atrás da reabilitação auditiva. Uhum. Que necessariamente ali não tem para onde correr. Você precisa fazer a reabilitação auditiva. Sim. Só que pouca gente fala que o aparelho auditivo precisa também. Sim. Mesmo que você, no aparelho auditivo, a gente sabe que a perda não é completa. A perda vai de leve a uma perda severa e o aparelho auditivo consegue trazer de volta o benefício da audição. Mas muitas vezes esse paciente passa por um período de adaptação muito grande também, porque ele não tem noção de, mesmo que a qualidade dos aparelhos auditivos hoje seja incrível, é diferente do que ele tinha de memória. E as habilidades auditivas, como a memória, localização sonora, entendimento de fala no ruído, a compreensão de um assunto aleatório, ela vai sofrer alterações também que precisam de reabilitação. Então, não é só quem usa implante coclear que precisa da reabilitação auditiva. E aí, quando a gente fala terapia fonoaudiológica para reabilitar a audição, fala assim, não, tem uma fono que trabalha lá, que é amiga de não sei quem que se formou, fala assim, não, tudo bem. Ela trabalha com reabilitação auditiva? Não, mas ela trabalha com a fala, né? Porque a ansiedade desses pais também é de que o filho fale, claro. Sim. Só que a gente esquece que para ele falar, ele precisa ouvir bem, né? Tem que entender o que ele tá ouvindo. Exatamente. E para esse paciente não ter alterações na sua fala, de fato ele precisa ouvir bem. Então, bora falar mais sobre a diferença da terapia auditiva para a terapia de linguagem e fala, né? Que tá ali. Todo mundo confunde um pouquinho isso. A gente já começou até no início falando que a reabilitação auditiva é uma das muitas especialidades que a fonoaudiologia tem, né? Então, essa eu já diria que é uma diferença, né? É um profissional que tem que estar habilitado para trabalhar com aquele grupo de pessoas, né? Então, é uma especialidade específica. A outra diferença que tem também é sobre métodos que a gente usa na reabilitação auditiva, que são completamente diferentes de métodos utilizados em terapias de linguagem, né? Nós temos métodos, por exemplo, eu acho que depois a gente vai falar um pouco mais sobre minha os próxima métodos. Pergunta até, mas a gente já pode ligar nessa daí, porque eu acho que vai fazer bastante sentido. Então nós temos alguns métodos para trabalhar com reabilitação auditiva, Sim. né? E isso vai depender de muitas características dessa criança. A principal que eu diria é se essa criança tem intenção de se comunicar oralmente ou não. Porque isso tem que ser levado em consideração também. Há crianças que, por mais que usem aparelho, que estejam fazendo um processo de reabilitação auditiva e tudo mais, não tem essa intenção de se comunicar oralmente. Acontece. Né? Então, a gente não pode deixar essa criança isolada do mundo. Com certeza. Ela tem precisa que se comunicar. Né? Então, aí a gente tem a Libras para dar esse suporte. Que é uma comunidade enorme. Exatamente. E é uma comunicação, é a forma deles se comunicarem. E tem uma comunidade muito grande e muito unida, né? É verdade. Mas tem também outros métodos. A gente pode trabalhar com o bilinguismo, que é quando a gente trabalha a oralidade, mas a família também acha importante trabalhar a questão da Libras. Então, a criança, o indivíduo, começa a fazer uso das duas línguas. Eu sempre oriento a família a... eu quero trabalhar com o bilinguismo, Carol. Eu sempre oriento a gente começar sempre pela oralidade. Porque a Libras, como é sinal, é muito mais fácil da criança pegar. Então, da feita que a criança começar a utilizar o sinal, dá uma preguicinha da criança tentar aprender a falar. Isso é natural. Nosso cérebro sempre vai optar pelas opções mais fáceis. Né? Então,
Começa pela oralidade, quando a criança já tiver uma base bem boa, estiver falando bem oralmente, você insere a Libras como uma segunda língua, como uma língua que ele pode se comunicar ao momento em que ele quiser, mas ele já tem a base da língua da onde o país dele fala, né, que no nosso caso é o português. Nós temos também o método terapêutico oral, né, ou verbal, que é utilizado para pessoas que têm pouquíssimo ou nada de ganho auditivo com aparelhos auditivos, ou que por algum motivo não conseguem fazer um implante coclear, às vezes um problema no nervo auditivo ou algo do tipo, uma patologia mais específica. E essa terapia, ela vai visar muito a leitura orofacial, né? Então, a leitura de lábios. Essa vai ser uma terapia em que a gente vai fazer muita repetição. A gente vai condicionar esse paciente a responder de uma determinada forma para que ele consiga se comunicar mais, né? E nós temos a terapia que é a mais usada na reabilitação auditiva, que é a terapia aureoral, né? Ou a terapia verbal também, que a gente chama, né? É a terapia que a gente faz com base na aquisição da linguagem. Perfeito. É a terapia onde a gente faz muita troca de turno. Uma hora eu falo, você espera, escuta o que eu tô falando, para depois você me dar a sua resposta, né? Então tem muita troca de turno, a gente faz muita pergunta, a gente brinca com muitas coisas do dia a dia dessa criança, porque ela precisa ter esse conhecimento de mundo. É a partir daí que ela vai ter repertório para conseguir ter uma compreensão mais lá na frente e conseguir me dar respostas consistentes e respostas precisas. Perfeito. E ter realmente um entendimento do que eu estou falando. É uma terapia que precisa muito da família. A gente não trabalha só, e é algo que eu sempre bato na tecla com os pacientes. Sozinha eu não faço milagre. Sozinha, vocês podem vir todos os dias do mês. Ainda assim, o tempo que a criança vai ficar comigo na sessão é curtíssimo. Comparado ao tempo que passa em casa, que passa com vó, com tio, na escola, com a família, né? Então, a gente precisa muito dessa ajuda familiar para que tenha esse ganho, né? Então, são métodos completamente diferentes de um profissional que trabalha só com a fala, né? Ou que trabalha com outros métodos terapêuticos, que hoje em dia a gente já tem vários métodos comportamentais e tudo mais, né? Quem trabalha com reabilitação auditiva não trabalha só com a fala. Ah, trabalha só com a audição? Então, Carol, não, a gente também trabalha com audição, mas a gente trabalha com habilidades que dependem da audição para que tenha uma comunicação efetiva. Então, a gente trabalha com as habilidades que eu já falei anteriormente, aquelas 5, mas a gente trabalha a memória, a gente trabalha a figura fundo, a gente trabalha o ruído, a gente trabalha com a concentração, com a atenção, porque tudo isso influencia no bom aprendizado ouvir. E no aprendizado, exatamente. Verdade. Maravilhoso. E, Carol, é assim, então, como ela falou, a Libras, não é que a gente condene Libras, não vai para Libras, não é isso. É muito pelo contrário. Nós somos oralistas, nós sabemos disso, né? A gente também vislumbra a reabilitação auditiva na metodologia oral. Nós queremos também que essa criança fale, que esse adulto fale bem, né? Só que a gente nunca descarta nenhuma das possibilidades e estamos aqui sempre para orientar. Mas vamos desmistificar que nem todo surdo não vai falar. O que mais a gente tem hoje são surdos oralizados, né? Inclusive surdos que falam. Surdos que falam. Eu vou trazer, né? Eu já trouxe, inclusive, a Rebeca apareceu no final aqui, né? Um episódio com a jornada da mãe Raiza, né? Quando descobriu a surdez da filha e toda a trajetória delas, né? Nesse mundo do implante coclear, nesse mundo da reabilitação auditiva. E no final aparece a Rebeca cantando, né? Olha que lindo. E fora isso, eu vou trazer também depois aqui um outro
paciente nosso, para ver o quanto é brilhante esses pacientes falando. Então, desmistificar, né, que surdo fala sim, né, porque e falam muito bem porque foi reabilitado. Então, uma das principais diferenças da terapia de linguagem, da terapia de fala, que nós fazemos também, né, Carol? Sim. Né, a tia Carol também faz essa terapia, mas é justamente porque nós precisamos ensinar esse cérebro a ouvir, as habilidades auditivas, o condicionamento auditivo, né? Então, tem som, não tem som, e quando tem esse som, que som é esse? Né? Então, ensinar esse cérebro... Parece simples, né? Não é, Parece não uma coisa é? fácil. Pois é. Ouvir, fala que tem som, ó, tá ouvindo? Né? Se eu fizer algum barulhinho aqui e perguntar assim, o que é isso? Né? Ou então, Carol, fica em silêncio, o que você está ouvindo aqui? Na hora você vai começar, olha, passou um carro, buzinou, tem o barulho do ar-condicionado, mas para quem é surdo, né, ou quem tem uma deficiência auditiva e que está usando um dispositivo, ele muitas das vezes não vai saber identificar, e ele vai te falar o quê só? Barulho. Sim. Né? Eu estou ouvindo barulho. Um negócio estranho. É. E às vezes são coisas muito simples. Eu tenho uma paciente que já é adulta, implantou há uns 3 meses atrás, e ela chegou para mim falando, Carol, eu tô com muita dificuldade de ouvir quando tocam minha campainha. Oh. Tu sabes quem é? Uhum. E aí eu cheguei a perguntar para ela, mas tu sabes me dizer se a tua campainha é uma campainha fina ou é uma campainha grossa? Uhum. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu não sei, Carol, Faço eu nunca ideia. ouvi. Ai, meu Deus. E é exatamente isso, né? Na hora a gente até começou a rir, eu e ela, porque é óbvio, né? Que não, e a gente ainda pergunta, né, assim, tipo, mas como será que é, né? Aí eu falei pra ela, grava, pra gente treinar na sessão. Perfeito. Né? Então a gente usa da terapia de reabilitação auditiva esses tipos de treino, né? Para que, eu tô com dificuldade em perceber o som do cachorro quando late para dizer que tem alguém em casa. Isso. Eu acho que é um outro barulho qualquer. Então, pede para alguém da tua casa gravar quando o cachorro estiver latindo. Traz pra gente que a gente começa a treinar. E tinha um paciente também que ele tinha dificuldade de distinguir a voz masculina da voz feminina. Para ele era todo mundo igual. Era. E aí hoje também tem as programações, né, os ajustes finos, tanto do implante quanto do aparelho auditivo, né? Então, essa troca entre a terapeuta e quem faz os ajustes nos dispositivos, seja ele aparelho auditivo, implante coclear, ela tem que ser estreita até, inclusive. Imprescindível. Né? Porque eu sempre falo, Carol... Como que tá? E ela vai falar, olha, ela tá com dificuldade nisso. E o ajuste, muitas vezes, dos dispositivos, né, do implante do aparelho, é baseado também no que vem de informação da terapia. Né? Fantástico. Gente, você conhece algum deficiente auditivo? Conhece alguém que esteja passando por esse diagnóstico? Ou conhece alguém que já colocou o implante coclear, ou que já colocou o aparelho auditivo, mas mesmo assim está com dificuldades, né? Ainda assim reabilitado, né? Através de um aparelho auditivo e mesmo assim com dificuldades de compreender a fala, com dificuldades de entender, com dificuldades na adaptação, muitas das vezes precisa da reabilitação auditiva. Então, compartilhe esse vídeo com quem você conhece, compartilhe essas informações, porque são extremamente relevantes e importantes. E a gente depende disso também, né? Desse compartilhamento, né? Dessa tua ajuda aí em dar esse like, em dar esse like, em se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo também. E se tiver dúvidas, pode escrever aqui embaixo que depois a tia Carol vai responder, né? Então, vamos lá. Carol, o início dessa terapia, tem idade mínima para começar? Não. A idade mínima é a idade que o mais rápido depois da protetização. Perfeito. Então, descobriu a surdez, fez os exames, conseguiu um laudo bem fechadinho, bem consistente, bem conciso, conseguiu a protetização, colocou as próteses auditivas ou já conseguiu implantar. Terapia. Desde bebê. Reabilitação auditiva. Perfeito. Quanto antes a gente começar a trabalhar essas habilidades, antes a gente começa... Essa curva, né, de aprendizado vai se igualando, né? Exatamente.
a Com os gente ouvintes. consegue, exatamente, a gente consegue acompanhar essa curva de desenvolvimento. Maravilhoso. Então, quanto antes a gente descobrir, melhor. Então, colegas fonos, vocês que pegaram crianças que estão com algum tipo de atraso de linguagem, estão há mais de ano sem refazer um exame audiológico. Ou não estão evoluindo na terapia de fala, né? Na terapia de não está linguagem. tendo evolução. Peçam para refazer esses exames. Não deixem isso passar. Porque a gente tem visto muitas crianças já grandes vindo com outros diagnósticos e no final era Perda auditiva. E muitas vezes, mas ele já fez, há quantos anos? Sim. Né? Há quantos anos fez? Ele tá com 7 anos. Não, a última audiometria dele, ele tinha tinha 4. 2. Ele tinha 2, já foi mais. Tava ótimo. Mas tava ótimo com 2 anos. Nasceu, fez o teste da orelhinha, tava tudo aí, bem. Entre os 2 e os 7, a criança adoeceu com não sei certeza. quantas vezes, tomou muito corticoide, ou teve que fazer alguma cirurgia antibióticos. de urgência, antibiótico. Então, ou teve uma surdez súbita e ela não vai saber te qualificar. Exatamente. Né? Muitas vezes pode ser só de um lado. Muitas vezes é uma surdez ou só algumas frequências, exatamente. Então a gente precisa, né, que esse check-up seja anual. Exatamente. Né? Esse check-up auditivo. Inclusive, volta umas casinhas aí também aqui no nosso podcast, que o segundo episódio do podcast até foi com a Raquel, né? Com a doutora Raquel Moço. E nós falamos sobre o diagnóstico audiológico infantil. E que, de fato, o que mais a gente quer, Carol, é fomentar a importância de se chegar a esse diagnóstico precoce, para justamente essa reabilitação iniciar de forma precoce também. Né? Porque quanto antes a gente diagnostica, mais rápido a gente coloca o dispositivo que tiver, né, para reabilitar, e mais rápido vai iniciar a terapia também de reabilitação auditiva, justamente porque quanto antes, melhores serão os resultados desse aprendizado auditivo, melhores serão nessa curva de aprendizado, né, comparando com uma criança ouvinte, por exemplo. Sim. E eu vi que você tem bebê também, que inclusive já não é mais bebê agora, sim, né, que já cresceu. Já cresceu. Aí, então assim, não tem idade mínima, é a idade em que foi diagnosticado. A idade que protetizou já vai iniciar a reabilitação. Marca com a tia Carol que ela vai estar esperando. Beleza. E assim, tanto para criança quanto para adulto, Carol, quais os principais benefícios da reabilitação auditiva? Todos. Excelente. Todos, porque a nossa audição é tudo, né? Então, a pessoa melhora a qualidade de vida. Perfeito. Melhora a sociabilização dela. Né? Pessoas que têm deficiência auditiva são pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, muitas aspas, excluídas. São pessoas que não querem socializar. Se isolam. Porque o fato do socializar, eu perco informação. É difícil. Eu preciso perguntar muitas vezes o que está acontecendo. Quem está do meu lado não tem paciência para repetir 3 vezes. O quê? Todo mundo rindo e eu... O que foi que ele falou? Né? Então, melhora na qualidade de vida, eu diria assim, é o benefício master, vamos dizer assim, né? Mas melhora a comunicação, melhora a capacidade auditiva, melhora quando é uma pessoa que usa 2 aparelhos, a localização sonora. Então, com o passar das reabilitações, com o passar dos treinos, a pessoa começa a identificar, o som está vindo do meu lado direito, o som está vindo de trás. Né? Que são habilidades muito refinadas e é difícil a gente fazer isso. Né? Então, o benefício é como um todo, é o ser humano todo. Em situações auditivas difíceis, né? E que pra gente, às vezes, é também corriqueira. A gente está numa mesa e tem muita gente falando ao mesmo tempo, num restaurante que tem outras pessoas falando ao mesmo tempo. E aí tem a pessoa do teu lado tentando conversar e você... tá agoniado com aquele tanto de barulho, tanta informação auditiva. Atenção. Perfeito. E leva um tempo para o cérebro realmente ter essa habilidade de conseguir entender nesses ambientes difíceis, né? Nesses ambientes, recepção, restaurante, bar, uma reunião familiar com muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Telefone, televisão, é um pouco mais difícil de conseguir entender logo, compreender esse som que está chegando, está saindo do aparelho, chegando até o meu aparelho, né? Então, leva um tempinho.
Com certeza. E precisa da sessão, das terapias. Porque nas terapias a gente vai trabalhar essas As questões principais do dia a dificuldades. dia. Exatamente. Muitas vezes o paciente já está muito avançado e aí a gente acha que já, poxa, será que vai já E a rotina vai de dar cada alta? um Aí ele chega com, é doutora, diferente. eu estava assistindo TV e aí eu percebi que está muito difícil. Então, poxa, eu queria escutar, eu tentei escutar a música que eu escutava há 10 anos atrás e eu não entendi nadinha. E era uma música que eu cantava sempre. Fiquei totalmente perdido. Então, são coisas que, às vezes, o paciente traz pra gente e a gente precisa reforçar. Perfeito. Porque é algo que vai influenciar no dia a dia dele. Como é bom ouvir uma música que a gente gosta, né? Uma música que a gente escutava há 10 anos atrás. Falar, caramba, olha essa música, velhona. E consegue entender ela de novo, ouvir a melodia. Exatamente. Né? E cada paciente tem sua dificuldade, né? E são dificuldades diferentes e que realmente elas vão ser trabalhadas em terapia. Mas o que você falou, uma coisa interessante, Carol, que as pessoas com deficiência auditiva, elas são excluídas. E, na verdade, é isso mesmo, é porque as pessoas não têm... A perda de audição, ela é invisível. Sim. E muitas das vezes todo mundo acha assim, eu não quero usar aparelho auditivo, eu não quero usar o implante, porque... Fica muito vai aparecer. Na verdade, aí eu sempre pergunto, quantas pessoas na rua você já viu usando? E tem muitas. E tem muitas pessoas que usam aparelho auditivo, que usam implante coclear, e que muitas vezes você não nota. Mas porque não é algo que chame a sua atenção, não faz parte do dia a dia, não é algo que vai te chamar a atenção de fato. Então, entenda que aquilo dali você não vai andar com uma orelha desse tamanho aqui mostrando para todo mundo, né? Muitas das vezes vai passar despercebido. Assim como a perda de audição também. A perda de audição, ela é invisível. Quando você vê, por exemplo, um deficiente visual andando na rua, logo você, se afasta, ajuda a atravessar a rua, né? Parece que você é mais complacente, parece que você está ali, né, para ajudar mais. Quando você vê alguém com dificuldade auditiva, imagina um caixa de supermercado, você está aqui embalando e ele você faz uma pergunta, crédito ou débito, e ele não te ouviu. Aí ele te pergunta, é o quê? Crédito ou débito? Começa logo a gritar, né? Tipo, já fala alto, já fala mais irritado. E muitas das vezes não precisa nem ser alguém que não faz parte do teu dia a dia. É da própria família. Muitas vezes não tem paciência. Tá funcionando, não? Exatamente. Não tá ligado? Exatamente, entendeu? Não, você não tá me ouvindo, você não tá me entendendo. Deixa pra lá. Né? Então, a família, eu falo que assim, sempre que vem um familiar, a gente precisa também orientar das dificuldades e do processo da reabilitação auditiva. Eles também precisam entender, né, Carol? O porquê que ele não está entendendo de imediato, o porquê que a gente precisa fazer esse treino, esse exercício, e o que ele pode fazer em casa também para ir treinando, para ir ajudando, para ir auxiliando esse paciente. Com certeza, por isso que a família é tão importante nesse processo. Perfeito. Né? Eu falo para os pais dos meus pacientinhos que precisa de uma paciência bem pequenininha do tamanho de um elefante. Né? Porque é um processo que demora, nem toda criança responde da mesma forma. Exato. Cada aparelho é um aparelho, cada família cuida desse aparelho de uma forma diferente, e isso influencia muitas vezes na forma como essa criança está escutando, né? E tem que ter a paciência do tamanho de um elefante, bem pequenininha, coisa pouca, assim. Do elefante tá ótimo. Tá ótimo já, né, do elefante? Perfeito. Porque precisa mesmo, sabe? Pra ter... Porque a gente não tem noção do que é ficar sem ouvir. Não. Eu tive uma rolha de cera um tempo atrás que me deixou surda de um lado. E aí eu precisei marcar um otorrino pra fazer a limpeza e tudo mais. Foi uma agonia terrível, terrível. Eu nunca pensei ficar tão agoniada e eu só tava com um lado parcialmente prejudicado, porque eu tava ouvindo, tava abafado, né? Mas eu tava ouvindo, mas a sensação que eu tinha, eu não sabia se eu tava falando alto demais ou baixo demais e sem só um lado da orelha. Né? Então, imagina os dois lados e sem ouvir absolutamente nada. Carol, eu tive uma professora que ele falou assim, experimenta, de verdade, façam essa experiência. Pega um chumaço de algodão e coloca no seu ouvido, dos dois. Experimenta ficar assim, tipo, sei lá, meio período.
com esse algodão tampando o teu ouvido, né, dos dois lados. Você vai enlouquecer. Sim. Né? Então, assim, se colocar mesmo no lugar do outro. Né? E olha que o algodão não vai te tirar totalmente a audição. Com ele, você ainda vai conseguir ouvir. Exatamente, você ainda vai conseguir ouvir. Agora, você imagina quem de fato perde a audição e está num grau severo, está num grau profundo, que de fato não consegue ouvir muitas vezes os barulhos mais altos que tem ali ao teu redor e não consegue percebê-lo. Né? Então, realmente é complicado. E falando assim em alta da terapia, eu sei que, como você mesmo falou, Carol, é um longo caminho. Tem muita coisa para ser construída, para ser reabilitada, para ser desenvolvida, né, através dessa reabilitação auditiva. Mas quando é que a gente sabe que um paciente está pronto para alta? Qual habilidade ele precisa ter para a gente falar assim, pô, já cheguei onde a gente precisava e agora dá alta da tia Carol? Falando das crianças, né, a gente precisa ter passado por todas as habilidades auditivas, né, as 5 habilidades, desde a detecção, que é a mais simples, que é tem som, não tem som. Perfeito. Saber fazer isso com tranquilidade, independente de onde a pessoa esteja, até a mais refinada, que é a compreensão. E principalmente essa criança ter um aporte linguístico que esteja de acordo com a idade que ela está. Né? A gente sabe que crianças que usam aparelho auditivo, ela tem uma idade cronológica e uma idade auditiva, que a gente chama. Né? Que é a partir do momento em que ela coloca o aparelho, que ela coloca o implante, a gente começa a contar essa idade auditiva. Quanto antes a gente faz o diagnóstico, antes a gente reabilita, e antes a gente consegue igualar essa curva do desenvolvimento que a gente comentou mais cedo. Né? Então, passando por todas as habilidades, essa criança consegue me compreender muito bem. Não tem necessidade de ficar lendo meus lábios, porque auditivamente ela consegue me compreender. A tia Carol pode estar de cabeça para baixo, ela vai estar me entendendo. A tia Carol pode estar lá longe, ainda assim ela vai estar conseguindo me compreender, conversar comigo e me responder com coerência, me responder de forma coerente mesmo, né? Com coesão, as coisas que eu pergunto, e tá com vocabulário compatível com a idade em que ela está. Né? Aí sim a gente pode pensar em dar alta para essa criança. Beleza. E lembrando, né, porque eu já ouvi também de uma mãe, Carol, que ela falou assim, não, mas ela nem sempre me entende. Eu falei assim, mas você entende todo mundo 100%? Ou tem em algum momento você, que não tem perda de audição, em algum momento você pede para alguém repetir? Aí ela ficou me olhando. Mas então, ela também vai acontecer isso. Vai ter um momento que a tua atenção, ela tá para outro lugar, ela tá, né, teu pensamento tá em outro lugar. E isso influencia na gente ouvir. Exatamente. Exatamente. Você vai precisar de uma repetição. Então, não é só porque ela usa aparelho, porque ela tá dando, né? A gente não vai chegar nesse ponto dela entender 100%. Então não podemos exigir o que a gente mesmo não consegue com a nossa audição normal aqui, graças a Deus. Né? E é por isso que a gente precisa trabalhar outras habilidades além das habilidades auditivas, né? Por isso que a gente trabalha concentração, memória, atenção, porque tudo isso depende para a pessoa conseguir compreender bem o que está sendo dito. Maravilhoso. Né? Quando tá lá ocupada fazendo alguma coisa e o João vem, mamãe, não sei o quê, e eu tô aqui... Ixi. Como é meu filho que você falou? Exato, aí eu até engraçado que lá na Audionorte as meninas já até sabem, se eu tô aqui e elas falarem, eu falo assim, ó, calma, a pessoa aqui só vai processar uma coisa, né? Tem outra terapia, né? Terapia de processamento auditivo. Vou trazer também uma profissional aqui para a gente falar um pouquinho sobre o processamento auditivo. A diferença também dessas terapias, né? A terapia de reabilitação auditiva e a terapia do processamento auditivo. Mais uma especialidade. Mais uma especialidade da fono. Carol, eu tinha que ter trazido você mesmo para elucidar esse assunto sobre reabilitação auditiva. Você é expert no assunto. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu ficaria mais tempo aqui,
né, com perguntas aqui para a tia Carol, porque é um assunto que faz parte do meu dia a dia também e eu amo, a gente ama reabilitar, Sim, né, Carol? Suspeitas para falar. A emoção de reabilitar realmente é inenarrável. Sim. É algo que é emocionante demais. Não importa quantos pacientes você atenda, cada um vai te dar uma emoção diferente, né? Então, por sempre isso, emocionante. Exatamente. Então, assim, gente, ajuda, não esqueçam de compartilhar, por favor, né, galera, esse assunto tão importante e agradecer de novo aos nossos patrocinadores, tia Carol. Clínica Audionorte Saúde. Valeu, Audionorte. Valeu, Lenoca. Lenoca, ai, Carol. Bora comer aqui. Aqui ainda tem um docinho para você. De Lenoca Deus. E Audionorte, olha só. Olha, muito obrigada. Recebidos. Muito obrigada, Audionorte, Lenoca, Confeitaria. Gente, a Lenoca tá sempre aqui com a gente, trazendo essas doçuras que só ela sabe fazer. Né? É maravilhosa demais. Obrigada por acreditar no projeto desde o início. Você e seu digníssimo esposo, Cauê. Por cá. Corta preto e branco. Oi, Cauê. Oi, Cauê. Excelente, excelente. Obrigada. Obrigada a você. Esses dias, uma curiosidade muito legal, mas uma curiosidade muito boa e que eu fiquei muito feliz. Eu encontrei com uma pessoa no shopping, né? E assim, não nos falamos muito, mas já tinha visto, porque o filho dela também já fez diagnóstico, né? Sim. Lá na clínica, diagnóstico audiológico. E aí ela me chamou, Izzy, eu assisto todos os teus podcasts. Ai, é lindo! Então, já que ela falou que assiste todos os podcasts, Dani, um beijo, né, Dani, pra você. Esse vídeo. Ela disse que compartilha com todo mundo. Obrigada pela força. É tão bom a gente ouvir isso. Né, aquece o coração, porque assim, é um projeto que a gente sonhou já faz um tempo, né, um projeto que saiu do papel e que assim, eu estou muito feliz de conseguir realizá-lo, porque o desenvolvimento infantil, para mim, hoje, faz um sentido assim enorme na minha vida, e é o que traz sentido, na verdade, para mim hoje em dia, principalmente depois do meu maternado, depois da maternidade, né, e eu quero trazer sempre assuntos relevantes sobre esse desenvolvimento, porque eu acho, Carol, que quando a gente estuda, tem a teoria, né, sobre o desenvolvimento do nosso filho em diversas especialidades, diversas especificidades desse desenvolvimento, a gente se mune de informação, a gente entrega um maternar melhor. Com certeza. Entendeu? Então, vê o assunto da semana passada, né, que foi com a Tati, do autocuidado. A gente já teve várias profissionais aqui trazendo um pouquinho, né, do seu conhecimento, do seu dia a dia sobre a infância, né? Então, assim, é muito legal ter vocês aqui e compartilhar desse projeto, né, com a gente. Agradeço novamente, agradeço a todos vocês. E eu vou terminar com uma frase muito legal que o Cauê brilhantemente colocou aqui, e eu quero ficar gravando ela, porque eu achei que ela pro final vai ficar linda, sabe? Fechar com chave então, de ouro. Olha só, lembre-se, em cada som há uma história para ser ouvida e compartilhada. Então, até breve, até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera!